Pensando em comprar uma casa nos Estados Unidos? Fala comigo, Rafael Molinaro, o seu corretor brasileiro nos Estados Unidos. Eu vou te mostrar a lista das coisas que você tem que fazer antes de comprar a sua casa nova. A primeira coisa é uma verificação da sua saúde financeira, porque a não ser que você seja um atleta famoso, alguém muito rico ou que tenha herdado muito dinheiro de alguém, você vai acabar precisando de um empréstimo bancário, um mortgage. Para esse empréstimo acontecer, significa que você vai ter que encontrar um banco disposto a te emprestar essas centenas de milhares de dólares, que não tem nada pior do que você se apaixonar pela casa e depois ouvir que você não qualifica para o empréstimo. Mas como evitar a decepção de não ser aprovado para o seu empréstimo bancário? Bom, a primeira coisa é colocando uma lente de aumento nas suas finanças antes que o banco o faça. Então vamos supor que você já tem um emprego estável. Se você não tiver, é uma boa hora de você começar a procurar um e construir o seu crédito e construir contra-cheques regulares para que mostre que você tem uma renda estável para o banco. O banco precisa saber que você tem um fluxo de renda suficiente para fazer os pagamentos mensais da hipoteca, também quanto viver a sua vida. Então por que eles querem fazer isso? Porque eles não querem emprestar o dinheiro para você que está no sufoco, porque logicamente o risco é muito maior. Agora, outra coisa muito importante, tão importante quanto o seu contra-cheque, é a sua pontuação de crédito e os relatórios do seu crédito, o famoso credit score. Você sabe o que é o credit score? Já deve ter ouvido falar sobre ele. Os bancos dependem muito dele para saber que tipo de empréstimo a gente vai qualificar ou não vai qualificar de maneira nenhuma. Existem 3 grandes agências de crédito. Uma é a TransUnion, a Experian e a Equifax. Todas elas te dão uma vez por ano, inteiramente gratuito, a sua pontuação e o seu relatório de crédito. É muito importante você conseguir esses relatórios diretamente da fonte, ao invés de usar sites terceirizados, não há necessidade, uma vez por ano você pode pegar grátis. Uma outra coisa, antes da gente continuar, os relatórios de crédito reais mostrarão problemas como atraso nos pagamentos relatados por outros credores, como empresas de cartão de crédito e etc. Então sempre verifique os relatórios cuidadosamente e conteste qualquer informação incorreta. Isso vai lhe poupar grandes dores de cabeça mais tarde. Uma boa dica que dizem é você sempre contestar esses pagamentos perto de feriados, porque eles terão menos tempo para te responder. Eles têm 30 dias para te responder. Se eles não responderem sobre aquela cobrança, é considerada então uma cobrança indevida e é retirada do seu crédito. Olha aí, uma maneira de fazer compras e não pagar. Não recomendo isso, porque se eles responderem, você ainda vai ter que pagar aquela dívida. Então, é uma loteria. A sua pontuação de crédito é relatada no modelo que é chamada de FICO, F-I-C-O, que tem um número entre 300 e 850. Então, uma pontuação acima de 760 lhe renderá as melhores taxas e condições, enquanto pontuações abaixo de 500 são quase sempre uma pontuação de crédito muito baixa para a aprovação de empréstimo, a menos que você esteja se candidatando para um empréstimo VA, que é somente para veteranos do exército americano. Os compradores de casa precisam então de pelo menos 620 na pontuação para conseguir um empréstimo convencional. Eu vou falar sobre os tipos diferentes de empréstimos no próximo vídeo. 580 é geralmente o mínimo para um empréstimo FHA, que é o empréstimo do Federal Housing Administration, que é garantizado pelo governo americano. Alguns lugares você consegue um pouquinho mais baixo que isso. Agora lembra que quanto menor for o seu crédito, maior serão as taxas de juros. E quanto maior for a sua pontuação de crédito, menos você pagará e mais dinheiro você vai economizar ao longo da vida do empréstimo. É aquele velho ditado, dinheiro traz dinheiro, né? Mas o que isso tudo significa para você? Se você não consegue se qualificar para um empréstimo no momento, ou se mal vai se qualificar, pode valer mais a pena atrasar um pouquinho a sua compra da casa, pagar algumas contas ou tomar algumas outras medidas para melhorar a sua pontuação de crédito. Dessa maneira, consequentemente, melhores taxas de juros. Agora a etapa final que não pode ser esquecida é saber quanto de dinheiro você tem para dar de entrada e, lógico, para cobrir o valor do closing costs, o dinheiro que você vai usar para fazer o fechamento da transação. E esse valor geralmente gira entre 1 a 3% do valor da compra. O valor da entrada pode ser o que geralmente 3 a 5% e, em alguns casos, até 20% para algum outro tipo de programa. Geralmente investidores
ou quando você ainda não está com seus documentos. Lembra que, se você der uma entrada abaixo de 20%, você vai ter que pagar, além de todos os juros normais, o valor do PMI. PMI é o Private Mortgage Insurance, ou seja, um seguro obrigatório, privado, para o seu empréstimo que o banco te cobra se você fizer a compra com menos de 20% de entrada. E esse valor gira entre 0,5% a 1% do valor do seu empréstimo. Então, se você tiver com pouco dinheiro disponível, pode querer talvez esperar para poder economizar um pouco mais e dar mais de entrada. Você sabe definir o seu orçamento na hora de comprar a sua casa? E por que eu falo isso? Porque não faz sentido você olhar para uma casa que vale 400 mil dólares quando você só pode pagar uma que custa 150. É garantido que você vai ficar decepcionado no processo de compra de casa. Então é muito importante que você tenha uma visão realista do que você pode comprar. Então veja como fazer o orçamento de uma casa. Você vai fazer uma lista detalhada de suas despesas mensais. E isso você vai incluir pagamento com cartão de crédito, empréstimo do carro, a academia, a escola das crianças e vai adicionar também despesas relacionadas à sua nova casa, como o pagamento agora do empréstimo para comprar a casa, da hipoteca, o pagamento do seguro residencial e provavelmente o seguro hipotecário se você colocar menos de 20% de entrada. Naturalmente, e lógico, você ainda não terá os números 100%. Por quê? Porque você ainda não comprou a casa, então fica difícil saber exatamente qual é o número total. Mas esses números estimados já te dão uma boa ideia do quanto você pode pagar e de que tipo de casa você pode estar olhando. Então, para essas e para outras, você pode procurar também na internet o que eles chamam de Mortgage Calculators, que são calculadoras de empréstimos hipotecários. Você sabe o que é o DTI e qual é o número mágico para você ser aprovado nos empréstimos imobiliários aqui nos Estados Unidos? Eu vou te falar agora. Então, agora que a gente já tem esse número estimado, nós vamos pegar as nossas despesas e dividir pela nossa renda mensal. O resultado será o número DTI, que nada mais, nada menos é a divisão entre o que você ganha com a sua despesa. Então, dívida com renda. E o banco usa isso e analisa esse número para poder te dar o empréstimo e qual tipo de empréstimo você vai qualificar. O número mágico para você ser aprovado pelos bancos aqui nos Estados Unidos é 43% da sua renda. Então você não pode passar desse valor e se passar, muito difícil, você será aprovado para um empréstimo. É lógico que eu não preciso te dizer que quanto menor for esse percentual, muito melhor será a aprovação do empréstimo e as taxas de juros oferecidas a esse empréstimo. Quanto maior o DTI, maior as taxas de juros. E por que isso, Rafael? Porque você vai ser visto pelo banco como uma pessoa que está pagando ali bem com a corda no pescoço. Então, quanto menor for, o banco entende que você está pagando aquilo com folga e não vai deixar de pagar o empréstimo lá na frente. Mas e quanto ao seu estilo de vida? Apenas furtivamente, com menos de 43%, pode te qualificar para uma casa. Mas não significa necessariamente que você terá algo sobrando para ir jantar ou ver um filme. A jogada inteligente é ficar bem abaixo de 43%, entre 25% e 30%, para que você se sinta confortável na sua casa nova e confortável com o seu estilo de vida. Então a primeira coisa é falar com os bancos para obter um Pre-Approval Letter, a carta de pré-aprovação. Calma, calma, você ainda não está indo assinar todos os documentos. E acredita em mim, são muitos papéis que você vai ter que assinar na hora de comprar a sua casa. A não ser que você esteja comprando em dinheiro vivo. Se estiver pegando um empréstimo imobiliário, se prepara, já vai fazendo a ginástica do bracinho, porque você vai assinar muita coisa. Então é super recomendado que você não só fale com bancos, mas você fale também com mortgage brokers, que são os corretores de hipotecas. E qual é a diferença entre um mortgage broker, um corretor de hipoteca, para um banco? Bom, a maior diferença é a seguinte: o mortgage broker, como ele não está ligado a nenhum banco específico, ele vai correr atrás da melhor taxa de juro para você. Independente se o banco é o Chase, o Bank of America, não importa o banco, ele vai procurar a melhor taxa de juros para você.
Já se você lidar diretamente com o banco vai oferecer a melhor taxa de juros que ele mesmo possa oferecer. Não quer dizer que o empréstimo do Chase, que o empréstimo de qualquer outro banco vai estar mais alto ou mais baixo. É aquele número que ele pode oferecer. Então, minha recomendação é que você trabalhe com corretores de hipoteca, corretores de empréstimo, ao invés de trabalhar diretamente com um banco. A boa parte de falar com os mortgage brokers, os corretores de empréstimo, e com os bancos é para que você possa tirar todas e quaisquer dúvidas que você possa ter acerca deste assunto. Você pode perguntar sobre termos, sobre taxas de juros, requisitos específicos para sua pontuação de crédito e, logicamente, o DTI que a gente acabou de falar. E eles também permitem ajudar você a encontrar a melhor taxa de juros. E essa taxa que vai te fazer se sentir confortável na hora de fechar o negócio. Em segundo lugar, pedir ao seu credor hipotecário a sua carta de pré-aprovação para o empréstimo. Claro que isso não é uma garantia que você vai obter o empréstimo. É simplesmente uma declaração de que você está financeiramente qualificado com base em um exame preliminar de suas finanças. E você sabe qual é a diferença entre estar pré-aprovado ou pré-qualificado para o seu empréstimo imobiliário? Não? Então segue aí. A carta de pré-qualificação, ela é dada pelo banco ou pelo corretor hipotecário somente baseado na sua palavra. Ele não faz nenhum tipo de verificação documental para te dar uma carta de pré-qualificação. Agora a famosa Pre-Approval Letter, a carta de pré-aprovação, como o nome já diz, você está pré-aprovado para um empréstimo imobiliário. Essa, ele vai requerer que você apresente documentos para mostrar que vocês realmente têm a possibilidade de pegar esse empréstimo bancário. Não quer dizer que você será aprovado para o empréstimo, mas quer dizer que depois de uma verificação superficial dos documentos que você apresentou, o banco tem grandes chances de te dar um empréstimo. Então, quando um vendedor sabe que você está pré-aprovado, ele sabe que você está muito sério na compra da sua casa. E, consequentemente, vai estar muito feliz em te ver visitando a casa dele, porque ele sabe que você é um comprador em potencial. A carta de pré-aprovação vai incluir um montante máximo de empréstimo, o que lhe dará uma ideia firme de quanto você pode gastar em uma nova casa. Essa carta de pré-aprovação se torna uma necessidade na hora de comprar uma casa. É claro que ela não é 100% exigida, mas para você ser levado a sério, tanto pelo corretor de imóveis como pelos vendedores, você tem que ter esta carta de pré-aprovação. E dependendo do estado do mercado, se está um mercado quente, muitos vendedores nem permitem que você vai ver a casa se você não tiver a carta de pré-aprovação. E aí você vai perguntar, por que isso, Rafael? Bom, o primeiro e um dos maiores motivos é o tempo. Ninguém quer perder tempo com uma pessoa que não está qualificada. Ou, se você está qualificado para 150, 200 mil e for ver uma casa de 400 mil, o vendedor pode simplesmente dizer, eu não quero mostrar a casa para essa pessoa porque ele não está qualificado. Por quê? Porque ele tem que arrumar a casa, tem que limpar a casa, tem que prender cachorro, tem que isso, tem aquilo. Então dá muito trabalho para fazer a visita na casa. Então, a maioria dos vendedores, eu vou dizer 99%, só aceita a visita se você estiver pré-aprovado para comprar a casa. Logicamente, a gente quer saber se você vai realmente comprar a casa, se você não está simplesmente só na curiosidade. Embora seja muito tentador seguir a recomendação de um amigo, de um parente, ou até mesmo do banco que você tem conta para conseguir um empréstimo, é fundamental pesquisar para obter o melhor negócio possível. Obtenha cotações de uma variedade de originadores de hipoteca, incluindo companhias hipotecárias, credores nacionais, bancos locais e cooperativas de crédito, que geralmente oferecem a menor taxa de juros. E lógico, leia as avaliações sobre cada credor e não tenha medo de perguntar ao oficial de crédito qual é a comissão dele sobre a sua hipoteca, porque isso é muito importante. Porque às vezes você pega um cara que tem ótima taxa de juros, mas o cara tem uma comissão gigante. E já que você está nessa peregrinação de visitar bancos e mortgage brokers, não tem lugar melhor para você fazer
todas as perguntas acerca do seu mortgage, acerca da sua prestação imobiliária. E por que isso? Porque eles são os especialistas nisso. Nós, corretores de imóveis, lógico que nós temos uma noção, lógico que nós entendemos razoavelmente sobre o assunto, mas é lógico que é muito melhor você pegar todas as informações diretamente com a fonte, que é o banco ou o corretor hipotecário. Uma dica super importante: use um corretor de imóveis para comprar a sua casa. Ah, Rafael, tu tá falando isso porque você é corretor de imóveis. Eu tô falando isso porque não tem custo nenhum para você usar um profissional na compra da sua casa. Então é tipo, alguém tá te dando um presente e você tá jogando fora. Você pode ter até um argumento de não usar um corretor se você for um vendedor. Que aí você pode dizer, eu não quero pagar a comissão para o corretor, eu vou vender a casa sozinho e pá. Tudo bem, essa parte a gente entende. Agora, você não usar um corretor para comprar a casa, desculpa, você está sendo muito ingênuo, porque se não tem custo, por que não usar? Ah, Rafael, eu escutei que a melhor coisa é usar o corretor que representa o vendedor. Corre disso. Mas por que corre disso? Corre disso porque é igual você ir numa mesa de poker, de carta, de baralho, e a pessoa que está dando as cartas sabe a tua mão e sabe a mão do outro cara. Então não tem como você ganhar nessa situação. É claro que nós temos um código de ética e esse código de ética nos faz trabalhar da maneira mais profissional possível. Ou seja, eu tenho que representar o melhor do seu interesse como um comprador e eu também tenho que representar o melhor do seu interesse como um vendedor. Então você que está aí me assistindo me diz como eu, no meio dessa situação, vou representar você comprador bem e você vendedor bem. O máximo que uma pessoa, honestamente falando, é o profissionalismo. É isso que ele pode oferecer. Agora, acerca de valores, um lado vai ter que perder, certo? Então, quando você trabalha com o corretor que representa os dois lados, tem grandes chances dele cair um pouco mais para o lado do vendedor. Na parte do preço, ele deve ser profissional o suficiente para te falar todos os vícios, todos os problemas que tem a casa. Porque ele tem que saber disso. Porque o seller, o vendedor, assina um seller disclosure, um papel que mostra tudo da casa, ou seja, fala se a casa tem aquecedor a gás, se a casa tem aquecedor a óleo, se a casa tem um furo no teto, se o teto foi trocado, quando foi trocado, se o aquecedor de água é novo, é velho. Então, nesse Seller's Disclosure, tem todas as informações, logicamente, to the best of his knowledge. Tipo assim, tem todas as informações de acordo com o que ele sabe, né? Porque muitas vezes você compra a casa e não sabe, né? Você comprou a casa, você não tá vendo em cima do teto, você não tá vendo dentro das paredes. Então você pode falar, não tem cupim na casa. Mas aí, sei lá, alguém vem, tira o sheetrock, né? Tira aquela parte de gesso, tá tudo destruído. Mas é uma coisa que você não tem como saber, né? Então, quando você faz o Seller's Disclosure, você tá escrevendo aquilo com tudo que você realmente sabe sobre a casa. Então, meu conselho para você é use um corretor na compra da sua casa. E, logicamente, use um corretor também na venda da sua casa, porque não sou eu que estou falando, isso aí é pesquisa que mostra. Você vender com um corretor, você ganha uma média de 10 a 20% mais do que vender sozinho. Ah, Rafael, impossível. Como alguém vai te pagar 4, 6% de comissão e ainda vai ganhar menos? A primeira coisa, quando você vende por você mesmo, quando o cara vai comprar a casa, ele já vai comprar a casa pensando em pedir um desconto. Então aí já de começo você já perde. É aquilo, ou você vende, vamos dizer, num site bem famoso, ou você vende no eBay. Quando tá no eBay, tem muita coisa nova no eBay, você sabe disso. Mas automaticamente a gente já pensa que é alguma coisa com desconto, né? Você já pensa que, eu vou comprar ali um computador no eBay porque eu já sei que eu não vou pagar o preço da loja. Então essa é a primeira e maior diferença de você vender sozinho ou você vender com corretor. Quando você vende sozinho, a pessoa já chega com os dois pés no seu peito pedindo um desconto, né? E com corretor é um pouco mais diferente. A outra
grande e para mim até maior até do que o valor do que você vai vender a casa é a sua segurança, né? Porque quando um corretor leva um comprador em potencial na tua casa, ele já foi totalmente verificado, não só pelo corretor, porque a gente também tem que pensar na nossa segurança, né? Quem é esse cara que eu tô andando? Então a gente sabe quem é essa pessoa, já desenvolvemos uma relação com essa pessoa, temos já a informação documental dessa pessoa e, logicamente, acima de tudo, essa pessoa está pré-aprovada para comprar a casa, porque a gente só ganha se fechar o negócio. Então é muito difícil um corretor ficar indo para lá e para cá se você não está pré-aprovado, porque muitas vezes ele está perdendo o tempo dele com um cliente que lá na frente não vai comprar a casa e a gente só perdeu tempo. Então, vendedor, é muito importante também usar um corretor. Então, o corretor é muito importante na compra e na venda. Na compra, logicamente, porque você não vai gastar nada e vai ter um profissional do teu lado te instruindo, te dando dicas e te falando se você está fazendo realmente uma boa compra ou não. E, claro, também tem um leque de profissionais que ele pode te recomendar, porque às vezes você compra a casa, mas precisa de um cara para fazer sheetrock, para consertar o gesso, um para fazer o frame, né, a madeira que está atrás do gesso, o teto e tal. Então o corretor que já trabalha há muito tempo, ele já conhece uma infinidade de profissionais que podem te ajudar nisso. E talvez, na maioria das vezes, como é no meu caso, eu não ganho nada com isso, simplesmente o teu sorriso, a tua felicidade, que você foi bem atendido e, logicamente, isso vai gerar com que lá na frente você me recomende e não tem preço maior do que uma recomendação de um cliente, porque essa daí nada paga, né? É a recomendação mais honesta e mais valiosa, é a recomendação de um cliente. Além do mais, o corretor também vai poder te ajudar com informações sobre o mercado, informações sobre a própria casa, no sentido de, pô, Rafael, adorei essa casa, queria comprar, mas aí o corretor pode olhar através de uma pesquisa de mercado, saber o valor que as casas estão vendendo ali e falar, olha, essa casa talvez não vai ser um bom investimento daqui para frente, porque essa área está começando a cair, está começando a subir, está começando a ir para o lado e tal. Então, te dá uma certa ajuda extra na hora de comprar a casa, te dá uma certa segurança a mais na hora de comprar a casa. É claro que ninguém tem bola de cristal, então ninguém nunca vai poder prever 100% nada. Ninguém, nem Warren Buffett, nem Bill Gates, ninguém. Então, pelo menos você vai ter o máximo de informação possível para você poder tomar a sua decisão baseada em dados e não somente em achismo. E toda essa informação de mercado também é muito importante, lógico, na hora de você fazer a oferta para casa, né? Porque muitas das vezes o valor que está ali, se ele tem um corretor profissional, o corretor vai colocar o preço de venda. É claro que às vezes a gente pega clientes que são irredutíveis no preço que o corretor recomenda e, vamos dizer, a gente faz uma pesquisa de mercado, conhece o mercado local e a gente chega à conclusão que a casa vale 400 mil. Mas às vezes tem vendedores que o cara fala, ah não, eu coloquei essa geladeira, eu coloquei esse chão, eu fiz aquilo no teto, eu quero 500. E não mudam de ideia. Aí o que acontece? Você lista a casa a 500, mesmo você sabendo que não é legal para o próprio cliente. Passa uma semana, 2 semanas, você tem que abaixar o preço da casa. Aí passa uma semana, 2 semanas, você tem que abaixar o preço de novo da casa, porque você ficou tão fora do preço de mercado que aí você tem que começar a ajustar o preço. E o que acontece? É a pior coisa que tem é quando isso acontece. Porque aí os clientes que estão olhando vão começar a pensar assim, pô, esse cara começou em 500, agora tá 480, semana passada tava 470 e tá descendo. Será que tem alguma coisa errada com a casa? Será que a casa tá caindo? Será que tem inundação na casa? Essa casa tá numa área que não é legal? E aí você começa a botar cliente second guessing, né? Tipo, pensando 2 vezes, será que eu devo comprar ou não devo comprar essa casa? Então, colocar o preço de mercado, colocar o preço certo, eu sei que às vezes dói no coração, porque a gente ama a nossa casa, a gente acha que a casa vale muito mais do que a casa do vizinho, mas infelizmente os preços sempre acompanham o mercado. Então um conselho que eu vou te dar, eu sei que, Rafa, tá falando isso porque tu é corretor, mais uma vez, escute o profissional. Quando você vai no médico, o teu profissional te fala, olha cara, para de beber. Você não escuta o médico, você não para de beber, você não diminui a cerveja, é a mesma coisa. Então se o seu corretor imobiliário, ele acha que aquele é o preço de mercado
E ele vai te apresentar um CMA, que é o Comparative Market Analysis, que é uma comparação analítica do mercado, mostrando o que foi vendido, o que não foi vendido, quanto tempo ficou no mercado, quanto tempo não ficou no mercado, casas que custaram X e quantas reduções de preço elas fizeram para vender, quanto tempo elas levaram para vender. Então, tudo isso o seu corretor vai te apresentar. Então, quando a gente apresenta um preço para o vendedor, a gente não apresenta um preço porque a gente acha que, vou botar esse preço para vender logo para eu me livrar. Não, a gente apresenta um preço baseado em dados. Então, mais uma vez, usem um corretor! Tudo organizado, finanças organizadas, chegou a hora da gente sair em busca da nossa casa dos sonhos. Sempre confie na sua intuição, no seu gut. Então, se algo está dizendo para você não comprar, não compre. Lembra, o corretor, ele só vai te apresentar dados, ele só vai te apresentar informação. A decisão final é sempre sua. Nunca se sinta obrigado a comprar nada que você não quer, que você não se sente bem. Então eu sempre recomendo, viu a casa, gostou da casa? Volta lá de noite, volta lá de tarde, vê se é isso que você gosta, gostou de como é a área, porque na verdade não é só a casa, né? Você vai acabar saindo de casa, né? Você não vai... Apesar que agora na pandemia tá cruel, né? Mas numa vida normal, você vai sair de casa, você vai para vários locais. Então, você se sente seguro naquela área, você gosta do que você tá vendo, e tem muito barulho. Ih, cara, tem uma fábrica de quebrar pedra na minha frente. Vou dormir com aquele barulho, não tem condições. Então, achou a casa, vai no bairro onde é a casa, em horas diferentes, para ver se você gosta daquele bairro. Outra coisa muito importante, achamos a casa dos sonhos. Rafael, não gostei da cor. Se for um problema cosmético, tipo, não gostei da cor ou não gostei da pia do banheiro, pensa, será que dá para eu trocar isso? Será que dá para eu consertar isso? Porque, por exemplo, se não for um problema de estrutura ou um tanque de óleo que está vazando, uma coisa muito major, muito grande, você pode repensar e talvez encarar esse desafio, porque às vezes é só pintar a casa. Às vezes você pinta a casa tá nova, entendeu? Às vezes você troca o chão, a casa fica maravilhosa. Então, se for um problema de cosmético, eu te recomendo que sempre pense duas vezes antes de simplesmente, não quero essa casa. Porque às vezes você gostou de tudo, mas é uma coisinha muito pequena e fácil de você consertar e você tá numa casa legal, dentro do seu orçamento, que é muito importante, e tá super feliz, né? Não tem nada melhor do que isso. Uma coisa também que a gente tem que olhar é o tempo que vai levar para você chegar no seu trabalho. Às vezes a gente se apaixona pela casa, aí compra a casa 2 horas de distância do trabalho. Aí tu tem que botar no papel o seguinte, são 2 para ir e 2 para voltar. Então são 4 horas. O que isso quer dizer? Que são 20 horas na semana se você trabalha 5 dias. Então pense 2 vezes antes de se apaixonar por qualquer casa para saber se essa casa realmente vai atender os seus interesses maiores. Outra coisa que a gente tem que fazer é contratar um advogado. E por que contratar um advogado? Tem que contratar um advogado porque a gente está falando da transação que provavelmente será uma das maiores transações financeiras da sua vida, que é a compra de uma casa. Isso, lógico, que varia de pessoa para pessoa, mas 90% das pessoas, geralmente, a compra da casa é a transação financeira mais importante da vida delas. E por esse fato, é primordial que você se cerque de bons profissionais. E o advogado está incluído nesse leque de bons profissionais. O preço aqui em Nova Jersey, mais ou menos, é claro que varia, lógico, né? Tem advogado que defende O.J. Simpson, mas geralmente o valor está entre $1.000 a $2.000 o preço de um advogado. Então, vale muito a pena que você não só receba recomendações de advogados, mas procure também na internet advogados e ligue para todos eles até você se sentir confortável com o advogado que você vai estar usando para a sua transação. Lembrando também que o advogado não vai lidar somente com a parte jurídica do processo, ele vai analisar todo o contrato. E olha, são muitas páginas. Então, para te ajudar com isso, a melhor coisa é ter um profissional. E o advogado também vai te ajudar também para saber se a escritura está limpa. Porque muitas vezes você compra uma casa e se você não fizer uma verificação da escritura, às vezes você compra uma casa que está devendo uma grana preta de impostos para a cidade, impostos para o governo. Então,
o advogado é essencial também nessa verificação da escritura. Então contrate um advogado, porque com certeza vale a pena e você vai me agradecer depois porque teve um profissional olhando o seu contrato. Eu preciso de um advogado? Pela lei? Não, não precisa. Mas você vai entrar num contrato de centenas de milhares de dólares sem um auxílio jurídico? A quantidade de problemas que você pode encontrar é gigantesca. Então, é claro, cada um sabe aonde seu calo aperta, cada um sabe o valor que tem no bolso para gastar. Mas eu acho que é de suma importância você também ter um advogado do seu lado. Claro que nós, corretores, podemos te indicar advogados, mas como eu falo durante o vídeo inteiro, a decisão final é sempre sua. Então nós vamos lhe apresentar indicações, na verdade, baseado em transações anteriores que deram certo. Então, mais uma vez, a gente não ganha nada com isso, é até ilegal ganhar com isso, é chamado de kickback, isso é ilegal para os corretores de imóveis, recomendar esperando receber alguma coisa em troca. Então, mais uma vez, o que eu quero em troca é que você tenha uma transação tranquila e me recomende lá na frente, é só isso que eu peço. Então, quais são os verdadeiros gastos que você vai ter na hora de comprar a casa? Então, logicamente, eu acho que o maior é a entrada, porque você vai ter que dar, vamos dizer que você qualifica para 3%. 3% de uma casa de 300 mil, pá, é 9 mil dólares. Aí vamos adicionar aí 1.500, né? Que eu te falei que é entre 1.000 e 2.000 o advogado. Então, 1.500. Vamos adicionar 1.000 para ficar redonda essa conta. Então, 10 mil dólares até agora. Você também tem que fazer um cheque que é o chamado Good Faith Deposit. Esse cheque, o cheque de boa fé, é um cheque geralmente no valor de 1.000 dólares ou 1% do valor da compra. Esse cheque é dado na hora que você apresenta a oferta para comprar a casa. Para que tem esse cheque? É simplesmente para mostrar para o vendedor que você está super sério na hora de comprar a sua casa. E não, você não perde esses 1.000 dólares ou esse 1% do valor da compra. Você não perde o valor do cheque. Esse valor é debitado do seu financiamento, ou se você estiver comprando em cash, ele é debitado do valor da compra da casa. Então não se preocupe. A casa, quando a gente compra, a gente tem que fazer uma inspeção na casa, certo? O que é a inspeção? Tem um profissional, que é um inspetor residencial, ele vai ir na casa e ele vai procurar todos os vícios que tem na casa e ele vai falar para você. Ele vai criar um report, vai fazer um documento que explica tudo que ele viu na casa. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que tem coisas que nem ele consegue ver. Lembra do Seller's Disclosure que eu falei no vídeo? Que o vendedor bota tudo pelo best of his knowledge, da melhor maneira que ele sabe. Então, coisas que estão escondidas atrás de uma parede ou até um problema de estrutura, vai ser difícil, a não ser que seja bem assim na cara, para o inspetor ver. Ele vai ver, logicamente, as coisas mais abertas, né? Então, todo o estado da casa que seja visível a olho nu. Ele não faz uma inspeção com olho de Tandera, né? Que ele consegue ver além do alcance. Então, que fique claro isso. Então, nós temos o valor da entrada, o valor do advogado, o valor do Good Faith Deposit e o valor do inspetor, certo? Outra coisa que a gente vai ter que pagar antes do fechamento é o seguro da casa. Os anos seguintes serão adicionados no seu mortgage, na sua prestação da casa, se assim você o quiser. Você também tem a opção de não adicionar o seguro da sua casa na sua prestação e pagar por fora. Eu recomendo que adicione, né? Porque, honestamente, não faz muita diferença. Claro que faz diferença, porque você está pagando com juros, para pagar mais caro, Mas, sei lá, tem gente que prefere ter um valor, tipo, olha só, o valor da tua casa é X, tá tudo incluído, é melhor do que saber que, tipo assim, o valor da casa é 1.000, mas aí tu vai ter que pagar o seguro ali do lado, que é 500, tem que pagar não sei o que do lado, Eu prefiro, Rafael, que tenha tudo incluído no mortgage, na prestação da casa, que é o que é geralmente feito. Então nós temos agora valor da entrada, valor do advogado, valor da inspeção e valor do Good Faith Deposit e agora o valor do seguro da casa, que também varia entre mais ou menos a 1 a 2% do valor da sua casa. Mas é claro que é sempre importante que da mesma maneira que você vai procurar o advogado, vai procurar o banco, procure também por companhias de seguro que possam lhe oferecer o melhor preço. E tem uma infinidade delas e você pode fazer essa pesquisa online. E se tiver dificuldade, claro, deixa um comentário aqui embaixo. Eu posso te ajudar com isso também. Eu não sou corretor de seguro, eu posso te ajudar na indicação de profissionais que trabalham com seguro. Agora, encontramos a casa, vamos colocar uma oferta. Agora, que valor a gente vai ofertar? Há um grande mito
no real estate, e eu acho que em tudo, né? Porque a gente tem essa cultura da negociação, que se a casa está listada a 400 mil, eu vou oferecer 310. Aí eu vou fazer o vendedor me dar uma contra-oferta e aí eu negocio. Mais ou menos isso. E eu vou te explicar por que é mais ou menos isso. O simples fato é o seguinte, se ele estiver trabalhando com um corretor profissional, a casa, primeiramente, vai estar listada a valor de mercado. O que eu quero dizer? Quero dizer que ela vai estar listada no preço que ela tem que vender. Ou seja, todos os comparativos estão indicando que aquele é o preço de venda. Então vamos dizer que o vendedor ama aquela casa, que acontece em 99,99% dos casos. Ele ama a casa porque ele mora ali há 10 anos, ele colocou o teto, ele colocou o chão, ele fez a parede, o filho nasceu ali, ele casou, sei lá, o cachorrinho, comprou o primeiro cachorro, ele ama aquela casa. Aí vem você, porque escutou que a melhor coisa é tu fazer uma oferta baixa. Você amou a casa tipo é aquela casa que você quer morar. Aí a casa tá 400, você vai lá e oferece 310. O que acontece? O vendedor fica chateado. Acredita nisso? Isso acontece mais frequentemente do que você pode imaginar. E o vendedor chateado, o que acarreta? Ele fala pro corretor, pro profissional dele, eu não vendo mais para esse cara, eu não quero nem mais ouvir a oferta desse cara. E aí o que acontece? Você é rechaçado, não tem nem a opção de mandar outras ofertas. Às vezes a gente acha que a gente vai mandar uma oferta baixa para receber uma contraproposta e a gente recebe um contragolpe no rosto. Então a melhor coisa, na hora de colocar uma oferta, sim, escute o seu gut, escute a sua intuição, mas escute o profissional que vai lhe apresentar os dados sobre o mercado e sobre as casas que estão sendo vendidas ali em volta para você fazer uma oferta que realmente seja uma oferta não só competitiva, porque também se for um mercado que está quente, está agitado e você vier com uma oferta muito baixa, nem considerado você vai ser, né? Segundo, você faz uma oferta que gere uma contra-oferta. Então, se está listado a 400, se você vem um pouquinho mais baixo, logicamente, eu estou dizendo se a casa estiver propriamente listada. Isso aí o seu profissional, o seu corretor vai poder te dizer. Então, o profissional ele vai te apresentar dados para você saber exatamente o quanto você tem que ofertar pelaquela casa que você ficou apaixonado. Até para saber também se tem outras ofertas ou se não tem ofertas e quanto tempo ela está no mercado, coisas desse tipo, para você saber se você tem que fazer uma oferta agressiva ou não. Mas no final, tudo será baseado em dados. Então daí, com certeza, pode gerar uma contra-oferta. Muito difícil os vendedores simplesmente dizerem não. Ah, não, não quero. Isso aí acontece muito, sabe aonde? Em short sales. Já ouviu falar de short sell? Eu vou te explicar direitinho o que é short sell e foreclosure no próximo vídeo. E quanto tempo leva o processo de compra de casa nos Estados Unidos? Do momento que a gente coloca a oferta é aceita, até o fechamento da casa, isso leva mais ou menos de 35 a 60 dias. Por que eu estou trazendo isso à tona? Por que eu estou falando isso? Quanto tempo leva? Porque, por exemplo, você está morando de aluguel ou você está em algum contrato de alguma coisa, certo? E você tem que sair em 5 meses. Então, talvez, você já vai ter que começar a pensar duas coisas. Ou essa casa que eu gostei muito vai ter que esperar, eu vou ter que comprar daqui a 1, 2 meses. Ou você vai ter que pensar numa saída do teu contrato lá. Talvez negociar, talvez perder o dinheiro do seguro de depósito, de seguro calção. Então, exatamente por isso que eu tô te falando. Então, se você está num contrato, você está com um tempo específico que você tem que estar na casa nova ou sair da casa antiga, é importante que você saiba quanto tempo leva a transação para comprar a sua casa. Então, fica sempre com isso na cabeça. É entre 35 a 60 dias. Isso, logicamente, se for tudo bonito. Se o seu mortgage for aprovado, se não tiver problemas na inspeção, se não tiver que ir e voltar, se não tiver problema na escritura da casa. Eu estou dizendo num cenário perfeito. Coisas sempre mudam. Ah, mas meu amigo foi 2 anos para fechar. Se tiver problemas, 2 anos é brincadeira. Se tiver problemas, geralmente leva muito. Agora, com esse lance do corona, eu tive uma casa que levou quase 6 meses para fechar. Então, quer dizer, imagina se você está no aluguel e o cara não estava no aluguel. O cliente, na verdade, ele tinha comprado uma outra casa, então ele estava pagando 2 prestações e desesperado, porque não fechava a casa e ele já estava na outra. Então, quer dizer, às vezes complica. Então, é muito importante fazer esse lance bem certinho com o tempo que você tem que quebrar o seu aluguel, ou sair do aluguel, ou quebrar o seu contrato. Agora, a oferta foi aceita. Que coisa linda, né? É uma alegria total. Eu vejo a cara de felicidade de todo mundo quando a gente liga ou encontra pessoalmente e fala assim, a oferta foi aceita. É uma felicidade. Eu vou te falar que é uma das
Só não vou dizer que é a melhor parte da corretagem, porque a melhor parte é quando a gente está na mesa de fechamento e entrega a chave. Essa é a melhor parte. A alegria de todo mundo ali envolvido é priceless, né? Não tem preço. Então, com tudo aceito, vai ter que mandar aquela tonelada de documentos que eu te falei para o banco. E quais são os documentos que você vai precisar para enviar para o banco? É claro que esses documentos, mais uma vez, podem variar, porque o banco pode te pedir mais coisas. O banco, ele tem um profissional que analisa os documentos, que é o underwriter. Ele é o subscritor da sua hipoteca. Então ele vai dar mais uma verificada, bem verificada, para saber se realmente você qualifica para o empréstimo. Outra coisa muito importante que a gente ainda não falou aqui é sobre, por exemplo, o dinheiro de entrada. Eu sei que muita gente não bota dinheiro no banco. Então, por exemplo, você trabalha num lugar que você, além do cheque, recebe em dinheiro também. Ou só recebe em dinheiro. Então, às vezes a gente fala, não vou botar no banco não, porque eu tô recebendo dinheiro, não tô pagando taxa e tal, isso e aquilo. O que pode parecer ser legal a curto prazo, a longo prazo, isso não é legal. E por que que não é legal? Primeiro motivo, claro, na hora que você está comprando a casa, o banco quer saber se você tem um fluxo de renda. Então, se você nunca coloca dinheiro no banco, o banco vai pensar, como é que esse cara vive? E segundo que não tem dinheiro lá, bom, se não tem dinheiro eu não vou emprestar, porque é muito o preto no branco. Não tem essa de, não, mas eu trabalho, ganho cash. Infelizmente, o banco não vai pela nossa palavra. Foi uma época, mas aí o mercado quebrou por causa disso, né? Que era a renda declarada, né? Quem comprou casa aí em 2003, 2005, até 2007, 2008, sabe muito bem o que eu tô falando, né? Você chegava no banco e você não apresentava documentos, era renda declarada. E aí tinha gente que ganhava 40 mil por ano comprando casa de 1 milhão. Então o mercado quebrou. Agora não tá rolando mais isso. Agora tem que ter uma verificação documental. Então se você está colocando dinheiro embaixo da cama, vai sempre guardando seu dinheiro no banco. Se você pretende comprar uma casa nos próximos 2 anos, já começa a colocar o dinheiro no banco. Quando você for pegar o seu empréstimo, pô, tá aí o dinheiro que você ganhou. E, logicamente, faça as suas taxas. É extremamente importante você fazer as suas taxas. Pô, mas eu ainda nem peguei meus documentos, vou fazer taxas para quê? Faz as suas taxas anuais com o Tax ID. Tira um Tax ID, que é como se fosse um número de social para quem ainda não tem os documentos. O governo americano quer que você faça as taxas, então é muito importante para comprar sua casa e para você se legalizar no futuro, porque quando você chegar lá e falar para o governo, olha, realmente estou aqui, não estou com a situação regularizada, mas pago meus impostos. O governo te vê como um bom cidadão. Então, não guarda o dinheiro embaixo da cama, coloca no banco e faça as taxas, vai te ajudar demais para comprar a sua casa aqui nos Estados Unidos. Ai, caramba! A data do fechamento é para o dia 1º de janeiro e já estamos no dia 15 de dezembro, ainda não saiu a aprovação do meu empréstimo. Calma, isso acontece mais frequentemente do que você possa vir a imaginar. O banco adora fazer essa brincadeirinha de aprovar o seu empréstimo aos 45 do segundo tempo. Eu já tive casos que a gente tinha o closing, o fechamento marcado para 1h da tarde. Tivemos que esperar até quase 4 horas da tarde para ter a aprovação do empréstimo. Então foi aprovado literalmente já na prorrogação, não foi nem nos 45 do segundo tempo. Então, calma, se tá tudo certo, vai sair. Mas às vezes demora um pouquinho, mas vai sair. Então, resumindo essa parte da oferta oferta foi aprovada? Liga para o seu banco ou para o seu mortgage broker e já começa a procurar uma empresa para fazer o seguro da sua casa. Tudo indo como planejado, você vai agora ligar para o inspetor da casa. Esse é o profissional que vai vir na residência e vai fazer uma inspeção. A gente já falou sobre ele, então ele vai verificar tudo que tem na casa e aí vai te dar um parecer sobre isso. Ele não vai te responder, 99,99% dos casos, se você deve ou não comprar a casa. Eles geralmente não fazem isso porque isso é uma decisão sua e eles não querem influenciar de maneira nenhuma a sua compra ou não da casa. O que eles vão te apresentar são dados. E aí, se você olhar para os dados e ainda assim quiser comprar a casa, ótimo. Se você olhar para os dados e não quiser comprar a casa,
Beleza. Essa é uma coisa muito importante. A inspeção, viu um monte de problemas, você simplesmente pode falar, olha, eu não quero mais, estou fora porque tem muito problema nessa casa, eu achei que a casa estava pronta e a casa está cheia de problemas. Ou é uma boa hora também para você negociar. Vamos dizer que o vendedor estava firme nos 400 mil. Então você recebeu o relatório, viu que tinha mais ou menos, sei lá, vamos dizer, por exemplo, 20 mil de coisas para consertar. Tinha que trocar o teto, tava vazando água na parede, sei lá, o aquecedor não aquece, qualquer coisa assim. Aí você vai para o vendedor, quando eu digo você, eu digo seu profissional, o corretor vai apresentar para o vendedor, na verdade não para o vendedor, mas para o corretor do vendedor, esse pedido de reparação dos danos. Ou seja, você pode apresentar essa contraproposta dizendo, ó, eu quero esses 20 mil de crédito, porque tem que trocar muita coisa, ou senão eu tô fora do negócio. Pode falar sim ou não, né, pro seu pedido. E aí você também tem as opções de continuar no negócio, porque se ele falar não para sua contingência, que é no caso a reparação, você está fora da obrigação de comprar a casa. Então você pode simplesmente, o que a gente fala de back out, sair do negócio. Ou você pode falar, ah, quer saber, eu gostei tanto da casa que eu boto esses 20 mil no meu bolso e conserto isso. Ou o que muitos donos de casas fazem, conserta aos poucos. Por exemplo, você comprou uma casa, tem que consertar o primeiro andar e o segundo andar. Primeiro andar tá a cozinha, o teu quarto e o banheiro. Então, conserta primeiro o primeiro andar. Por quê? Porque você vai morar ali mais do que no segundo andar. E aí, com o tempo, você vai fazendo o segundo andar aos poucos. Muita gente faz isso, compra a casa e vai consertando aos poucos. A não ser que você já pega um empréstimo que tenha um dinheiro extra para a reparação da casa. E aí vai estar no vídeo que eu falo sobre os tipos diferentes de empréstimo. Geralmente, o preço de uma inspeção residencial vai entre 600 a mais ou menos uns 2 mil dólares. Por quê? Porque ele vai te apresentar um leque de opções de coisas que você pode fazer nessa inspeção. Então a básica, logicamente, é a verificação residencial e essa aí gira em mais ou menos 600 dólares. É claro que valores variam, eu estou te dando uma média, certo? Agora, se você quiser que faça uma verificação de cupim, vai te cobrar um pouquinho a mais. Quiser que faça uma verificação se tem algum gás random no basement, que é comum aqui em Nova Jersey, em algumas áreas de Nova Jersey. Mas se você quiser essa verificação, ele vai te cobrar mais um X. Ele vai botar uma latinha lá e vai fazer a coletagem por um dia e no outro dia ele manda para um laboratório e se tiver ou não, dependendo do número de picogramas, se tem gás ou não tem na tua casa, mas isso aí é outro detalhe. Então o inspetor vai te oferecer este leque de opções para você escolher. Eu recomendo que você faça pelo menos a básica, porque você vai fazer a básica, a de cupim e a de tanque de óleo. A de tanque de óleo, então, a não ser que já esteja previamente escrito, né, pelo próprio vendedor que não há tanque de óleo, que o tanque de óleo foi retirado, o banco vai requerer que o tanque de óleo seja retirado. Por que o banco vai requerer que eu tire o tanque de óleo? Porque, por exemplo, você compra a casa e tem um tanque de óleo lá. Aí, isso dando um exemplo, porque antigamente o banco não requeria isso. Aí você descobre depois, quando você vai vender a casa, que tem um tanque de óleo lá e que não somente tem um tanque de óleo lá, mas esse tanque de óleo está vazando. Para reparar esse dano ambiental, custa muito caro. Então, o que acontece? Está aqui o tanque de óleo. Aí eles vêm fazer um buraco de 1 metro na frente. Aí, se nesse buraco tiver a verificação de resquícios de óleo, aí eles fazem mais 1 metro para frente. Aí tem. Então, até parar essa contaminação, né? Então, aí vamos dizer que chegou lá 5 metros de contaminação. Cara, a companhia vai te cobrar milhares e milhares de dólares para fazer essa reparação ambiental do tanque de óleo que vazou embaixo da terra. Então, hoje em dia é muito difícil, a não ser que você esteja comprando cash, em dinheiro vivo, o banco te dá um empréstimo se ainda tem um tanque de óleo na casa. A não ser que seja um tanque de óleo em uso. A casa é aquecida com óleo, ótimo, então não tem problema nenhum. Agora, se está o tanque de óleo só jogado lá, você já fez a conversão para eletricidade, é muito difícil que o banco te dê esse empréstimo sem você retirar esse tanque de óleo. Então é muito importante na inspeção, a inspeção logicamente residencial, a de cupim e a verificação de tanque de óleo. Essa é a minha opinião, você pode fazer o leque inteiro de opções dele, mas eu acho que 100% que você vai precisar são essas 3 que vão te dar uma grande segurança para você fazer a compra. Então agora o cenário ideal. Foi oferta aceita, inspeção feita, empréstimo imobiliário aceito, tudo aceito. Amanhã é o dia do fechamento. O que a gente vai fazer? Hoje, ou no próprio dia do fechamento, a gente faz o que é chamado Final Walk
walkthrough. Então isso quer dizer que quando eu vim ver a casa aqui há 2 meses atrás, ela estava assim, linda, né? Será que ela tá assim ainda? Então a gente faz o final walkthrough, que é a última caminhada pela casa, para ter certeza que a casa está exatamente do jeito que a gente viu quando a gente colocou a oferta. Então é muito importante. Então depois daqui, a gente está indo para a mesa de fechamento. Olha que coisa linda. Chegamos na mesa de fechamento e agora começa a ginástica do punho. Você vai assinar mais ou menos aí, sei lá, umas 200 folhas. Então se prepara, traz um café, uma água e vamos que vamos. E antes que você perceba, você já é dono de uma casa. Uhul! Meus parabéns. Foi um prazer poder te ajudar. Meu nome é Rafael Molinaro, eu sou seu corretor brasileiro aqui no estado de Nova Jersey. Então, todas as dúvidas que você tiver acerca do mercado imobiliário aqui de Nova Jersey, vai ser um prazer te ajudar. Até a próxima!